Apresento-vos agora a Paula Teles, que é CEO da empresa MPT, Mobilidade e Planeamento do Território, e presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, e que nos vai dar a sua visão sobre esta matéria. Já que é uma corrida contra o tempo, mesmo aqui na mobilidade. Muito Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Secretário de Estado, caríssima Ana Tomás. Também cumprimento o Rui Ribeiro, com certeza nos deve estar a ouvir, e toda a ANSR e todas as entidades aqui envolvidas e que fizeram parte deste painel de manhã, que vão continuar de seguida. Isto também estão a ouvir-nos lá em casa, porque de resto eu sei que está muita gente a ouvir-nos lá em casa. Nós estamos aqui agora nesta fase da tarde, penso eu que já não é para falar muito de problemas, não é? O que nós queremos agora falar é, neste painel, é como adaptar as cidades para a mobilidade segura. E, portanto, já tentar dar aqui alguns apontamentos que nos permitam sair deste impasse que aqui ouvimos falar de manhã, que é um impasse grande, que é que nós sabemos que temos muitas ideias e que há muito tempo que são sempre as mesmas, porque quem anda aqui como eu há 20 e tal anos na mobilidade sabe que estes assuntos já são assuntos antigos, já são problemas antigos, mas infelizmente nós continuamos a ter que falar sempre neles, que é o problema muitas vezes da falta de cultura nas cidades. E portanto, e face àquilo que é o nosso tempo, os nossos 7 minutos, eu iria apenas sistematizar a minha apresentação em 4 pontos. 4 pontos que eu entendo que são absolutamente necessários para nós adaptarmos as cidades às mobilidades seguras. Primeiro, planear. E quem está aqui que me conhece, lá em casa que me conhece, sabe que esta palavra não podia faltar no meu léxico. Planear. Ter um plano de ação. Evitar medidas avulso. Ter uma estratégia. Segundo, desenhar. Eu entendo que para nós termos uma mobilidade, uma cidade com mais mobilidade suave, nós temos obrigatoriamente que desenhar. É certo que temos que colocar sinalética, sabemos, sinais de trânsito e outros sinais de indicação, etc, etc. Sabemos que temos que implementar muitas outras ações, nomeadamente a fiscalização. Sabemos que precisamos ser mais conscientes e ter mais cultura entre todos, sermos mais amigáveis uns com os outros, respeitarmos mais o próximo. Tudo isto nós sabemos, mas eu entendo que já está tanta coisa dita há tantos anos atrás, que já não vamos lá de outra maneira que não seja desenhar as cidades, como vou referir, resgatar espaço ao automóvel, porque também, ao contrário daquilo que se passou um bocadinho durante a manhã, que se tentou e que se inverteu, na perspectiva no fim da manhã, no último painel, nós temos que valorizar aquilo que tão mal nos tem feito às cidades, que é o automóvel, e não esquecer que nós estamos a viver um momento muito grande que precisamos de descarbonizar, face às alterações climáticas, e que precisamos de humanizar, face a tudo aquilo que tem sido o individualismo exagerado, quase nos comprimindo naquilo que é o nosso cotidiano, das nossas próprias vivências urbanas. Depois, trabalhar em rede. Também houve aqui um painel da manhã que falou neste aspecto. Planear, sim, mas trabalhar em rede. A importância que é estarmos em rede a participar uns com os outros para a mudança de mentalidades. E, por fim, eu entendo que é preciso, ou pode ser a primeira, a decidir politicamente. Não ter medo das decisões. Portanto, quanto ao planeamento, também acho que está aqui tudo dito. Temos que inverter a pirâmide da mobilidade. Eu sou uma engenheira civil que me formei na área do trânsito. Tive 10 anos a coordenar uma Câmara e a ajudar a trabalhar na matéria do trânsito. Hoje a palavra trânsito já deixou de existir neste nova abordagem, é a mobilidade. A visão é holística, porque realmente esta mobilidade que tem que integrar e virar esta pirâmide é uma mobilidade que vai te integrar obrigatoriamente a saúde, na perspectiva da nossa qualidade de vida e de vivermos mais anos e de forma melhor. Vai ter que integrar o ambiente, claramente já se percebeu, vai ter que integrar as infraestruturas, vai ter que integrar a educação, vai ter que integrar a proteção civil, vai ter que integrar tanta coisa que realmente o que nós precisamos é encontrar formas de, através do planeamento, este exercício fantástico que tantos tentam não fazer. E Portugal tem muito este hábito de não cultivar o planeamento, porque o planeamento é uma chatice, porque o planeamento demora muito tempo, porque quem está no planeamento não mostra logo trabalho no terreno, não há normalmente inaugurações de planeamento, nem de atitudes de planeamento, é um processo e, portanto, o planeamento, que é esta junção das redes, no caso da mobilidade, de juntar a rede ciclável com a rede dos transportes públicos, com a rede do estacionamento, com a rede dos modos pedonais, sempre pensando numa acessibilidade universal, justamente para pensar nas pessoas com mobilidade reduzida, nunca esquecendo essa matéria dos mais vulneráveis, a rede da logística urbana,
urbana, a rede, no fundo, da circulação viária e sempre pensando também na questão, claramente, da segurança rodoviária, das ações de sensibilização, do planeamento do território, do ordenamento do território. Ou seja, tudo isto é como se fosse uma cômoda que tem muitas gavetas e todas estas gavetas têm que ter ações de planeamento. E depois de haver este pensamento estratégico, a seguir, depois de haver uma caracterização e diagnóstico, de haver os objetivos e a estratégia, de haver claramente as propostas de ação que são temporalizadas, que devem ter estimativas orçamentais, porque senão não é um plano, não é um documento que possa informar o político, neste caso o autarca, muitas das vezes, que é o que está em cima da mesa para tomar decisão. Ora, sem este trabalho muito sistematizado e de visão holística, nós não vamos conseguir chegar aos nossos objetivos. E, portanto, eu pedia e peço e continuo a pedir sempre que antes de pensar em gastar dinheiro, pensem em planear as cidades. E planear já agora nas várias escalas, porque há o planeamento a nível do Governo, que muito bem tem estado a informar e a passar rapidamente cá para fora as grandes estratégias nacionais, tanto da mobilidade ciclável, como agora da pedonal, como sabemos, mas também é preciso pensar depois que muitos destes planos, uns têm que estar na escala das CIMs e outros têm que estar na escala autárquica e na escala legal. E aqui eu também sou muito clara. E permitam-me que possa também já dizer, não tenho 80 anos, é certo como o Caetano, mas vou a caminho também qualquer dia dos 80 anos, e a experiência diz-me que quando estamos, por exemplo, a fazer desenho, é na escala da autarquia, do município. Quando estamos a fazer prevenção rodoviária e toda a sinalética, que são os planos municipais de segurança rodoviária, deve ser na escala do município, porque é ele que vai trabalhar o cruzamento, o entroncamento, a via, a rua. Mas quando estamos no planeamento dos transportes, podemos e devemos estar na escala de uma CIM, e portanto, e bem, ou de uma área metropolitana, portanto, ou da estrutura verde. Isto para dizer que nós, ao planearmos, vamos planear as cidades 15 minutos, que é isto hoje que interessa. Vamos tentar fazer ao contrário. Eu não vou fazer um plano através das infraestruturas, vou fazer um plano através da morfologia urbana, do urbanismo e do ordenamento da cidade. E vou tentar delimitar espaços do território que possam constituir-se como ilhas, como células, em que eu chamo áreas de proximidade, onde aí sim posso reduzir distâncias, porque vou criar multifunções de espaço. Não vou ter monofunções, não vou ter uma área residencial, uma área para habitar, que é lá na periferia, que provoca mais distâncias, mais deslocamentos. Não vou ter a área da zona industrial, voltando à área escolar. Não, vou ter uma área que concentre cada vez mais, na perspectiva de nós termos que ter outra vez voltar para casa, ficarmos numa pandemia, porque isso pode acontecer, há quem diga que vai acontecer, e portanto termos a possibilidade em 15 minutos podermos ter as mínimas necessidades no nosso entorno da nossa habitação e se calhar também do nosso emprego, se possível, se conseguíssemos viver nas suas proximidades ou então também por teletrabalho, hoje vamos conseguindo certamente em algumas circunstâncias. Portanto, evitar as monofuncionalidades, criar espaços de proximidade, criar jardins. Tivemos 50 anos sem criar um jardim. Eu também faço desenho, e fiquei muito feliz aqui há um mês atrás quando tive uma proposta para desenhar um jardim para meninos brincarem, para ter plantas, para ter árvores, para jogar à bola. E isso porque depois estudei e verifiquei que Portugal não fazia um jardim há cerca de 50 anos. E, portanto, a estrutura verde é fundamental, porque como é que nós podemos ter modos suaves, que é hoje o nosso assunto principal, andar a pé, andar de bicicleta, usar micromobilidades, se nós continuarmos a ter o calor que estamos a ter, as pontas e as ilhas de calor, e não termos sombreamento, não temos, portanto, tudo isto. Como é que podemos permitir que os meninos vão para a escola a pé e a querer acentuar e bem esse trajeto, se depois também não temos a estrutura verde a acompanhar? E, portanto, esta forma de planear vai reforçar certamente o comércio tradicional e nós temos esta realmente aposta. Eu diria que um modelo pode passar muito pelos superblocos que estão a fazer, como sabem, em Barcelona. E nós estamos todos os dias a trabalhar desta maneira, arregaçando as mangas, vamos ao nosso território português, que quase estou tirando, com certeza, Espinho ou Vila Real de Santo António, não temos uma grande quadrícula, e tentamos encontrar unidades de território que nos permitam reformular aplicando o modelo de Barcelona, ou seja, fazendo com que o trânsito de atravessamento não atravesse um bairro, que o trânsito de atravessamento permita que as crianças
e os idosos possam voltar à rua, para poder conviver e irem por outras ruas que são conduzidas através do nosso plano de mobilidade urbana sustentável. É isso que temos feito em alguns bairros, este é um deles que trabalhei recentemente, onde criamos um bairro Zona 30, num bairro que tem cerca de 30 mil habitantes, no norte do país, e onde, de repente, onde havia grande confusão de tráfego, onde as pessoas agora se entendem, voltaram à rua, sociabilizam, e o trânsito existe, mas anda à redução de velocidade, como aqui já foi referido. Portanto, caros amigos, redesenhar é a palavra-chave. Redesenhar é exatamente isto. Eu diria que não é colocar os carros no iCloud, porque nós vamos continuar a ter carros, naturalmente. Eles vão ter que ir para os lugares deles, é para os estacionamentos, mas é exatamente este o conceito que nós estamos a trabalhar já no país, em muitos sítios, e que temos que trabalhar. Aumentar passeios, colocar as passadeiras nos sítios certos, e atenção, as passadeiras confortáveis, nunca aos cubinhos, nem às pedrinhas. As pedrinhas que fiquem para os automóveis e as passadeiras que sejam confortáveis para um carrinho de bebê, para uma pessoa com mobilidade reduzida. As ciclovias, sempre que possível, porque nós não temos ainda uma cultura de andar de bicicleta. Eu própria tive um acidente de bicicleta grande e hoje tenho medo de andar de bicicleta. E, portanto, a partir daí, reformular, dar luz, e ao fazermos este redesenho das cidades e das nossas vilas, nós vamos ver que as pessoas voltam à rua e começam a sociabilizar, até podem trabalhar na esplanada, porque não? Podem encontrarem-se com os amigos, e esta ajuda de vizinhança é algo que nós precisamos muito. Os animais usufruem do espaço público, os bancos e o mobiliário urbano passa a existir e, portanto, é de facto um ambiente feliz e de ecossistemas muito interessante. Por isso, a nível 1, dentro da mobilidade, do redesenho, eu diria que é obrigatoriamente eliminar barreiras. Claro que as psicológicas são fundamentais e as mais difíceis, mas agora compete-me a mim eliminar as barreiras, que é isso que faço no dia-a-dia, as barreiras físicas, que é esses passeios que têm árvores, que têm caldeiras, passeios que não existem, ilhas de ambiente de reciclagens e do lixo que vão justamente para os passeios e depois as pessoas não têm espaço, os buracos que estão permanentemente, esta desordem que existe do estacionamento a todo momento e, portanto, termos a percepção que não estamos a dizer nada de novo, nem nada de grande intelectualidade. Se olharmos este passeio que está aqui, que é em Faf, nós vemos que existe um passeio grande, mas o existir um passeio de 1,5 m não significa que ele seja acessível. Vejam apenas o que é as pessoas andarem em fila indiana num simples chegada à própria cidade. E se nós fizermos a transformação que fizemos, começamos a ver que temos um passeio para todos. Portanto, a cidade tem que ser pensada na escala humana. O ser humano, o homem, como aqui foi dito, ou a mulher, que seja claramente o centro das atenções. E se ela for acessível, nós temos uma capacidade de liberdade. Hoje fala-se muito do direito à habitação. Eu sei que o direito à habitação, e todos nós sabemos que é realmente o primeiro direito, mas o direito à mobilidade é o segundo direito. Quem não tem mobilidade não tem liberdade. Portanto, é nos passeios que nós temos que começar a trabalhar, tirando a calçada portuguesa, mesmo sabendo que ela, às vezes, e sempre, ela é património também da humanidade, mas que tem que ser realmente repensada e integrando aproveitando as oportunidades para colocar os pavimentos táteis, para colocar todos os pavimentos para as pessoas cegas e muitas das vezes, quando nós fazemos esta revolução, que retiramos automóveis, que era este caso, isto é em Vila Moura, e nós retiramos o parque de estacionamento e dentro do parque colocamos um boulevard e uma zona de caminhabilidade, nós hoje percebemos que são zonas felizes e que são zonas de grande usufruto. Ora, relativamente às bicicletas, também desenhar a cidade para as bicicletas não é fácil. Não é simplesmente pegar numa bobine e lançar pela própria cidade. Isto é um erro e muitos pensam que é tão fácil que todos desenham cidades para as bicicletas. Ora, aquilo que eu vos queria dizer é que existem também recomendações do IMT, da própria Autoridade de Segurança Rodoviária, de várias entidades do governo, de várias associações e eu própria também tenho a minha gramática, que não é minha, é do público, é de quem lê. A gramática para o desenho das cidades cicláveis foi um livro que realmente eu tive que fazer, que escrever com uma equipa que me ajudou, porque senti a necessidade na pele do que é uma cidade não estar preparada, de haver falta de documentos técnicos para quem desenha as cidades. Lá no seu interior tem um documento que nós chamamos formalmente de tabela periódica, dentro do escritório, pela capacidade que ela tem de ser muito simples. E depois é isto, nós ao termos as recomendações técnicas, nós vamos ao terreno e vamos começar a desenhar, que é algo realmente muito motivador. Com o objetivo essencial, é que o espaço seja bonito, seja feliz,
diz, seja alegre. Eu passo a vida a dizer que, vejam o que é um bicicletário. Isto é um que vai também para o Algarve, recentemente vai aparecer numa das cidades que desenhamos. Quando tudo é mais bonito, as pessoas apropriam-se do espaço público e, portanto, isso resolve muito a situação. Um outro ponto são as micromobilidades. E agora aqui não vai ser Cascais, nem vai ser Lisboa, vai ser o Porto. O Porto foi a primeira cidade do país que teve os estacionamentos para as trotinetes. E eu tive a honra de desenhar o projeto. E, portanto, acho que se tiverem dúvidas podem ir ao Porto ver que elas estão bem organizadas, as nossas trotinetes e as bicicletas, isso é fundamental. E agora, quase em jeito de terminar, se por um lado temos medidas de desenho, que são medidas definitivas, porque temos dinheiro, os envelopes financeiros, e realmente também aqui peço a quem está aqui que pode mandar, como a senhora Secretária de Estado, para a importância dos envelopes financeiros para o nosso redesenho das cidades. Por outro lado, por vezes, eles não vão chegar. Então há que tomar medidas da acuicultura urbana, que são medidas táteis, que nós poderemos, e que Jaime Lerner, que há bocadinho estava ali a passar, tanto nos influenciou naquilo que deixou de história nos seus livros e nas suas obras de brasileiras em particular. Esta é uma obra tática do Porto, e peço desculpa, mas não tenho culpa, que nós estávamos em Covid, que já viram que eu venho do Porto, não é? Estávamos em Covid e a Avenida de França transformou-se em grande ciclovia e isto resolveu-se de noite para o dia, e nós começamos a andar. Ou outros movimentos de soluções táticas que permitiram grandes ruas da baixa da cidade se transformarem rapidamente e serem humanizadas, com segurança, baixando a velocidade, que é o nosso problema. O desenho é importante porque temos que baixar as velocidades naturalmente. A velocidade é o único problema que nós temos. E, ao mesmo tempo, permite-nos esta vivência urbana. Se não temos dinheiro para fazer gincanas e obra, colocamos mobiliário urbano, colocamos árvores. Vemos isso em várias cidades, até vamos à Galiza, vamos a Pontevedra, vamos a Santiago de Compostela, temos árvores nos cruzamentos. Para quê? Para os automobilistas abrandarem e reduzirem as velocidades e depois passam, não se está a proibir o estacionamento, mas isso é de facto muito importante. E revejam aqui o que é o desenho, o desenho do chão, o tal design, a forma como o design se pode apoderar da nossa cidade e dar-lhe outra leitura, outra organização e outra segurança, tudo com os litros de tinta. Mas antes, com planeamento, claro, e com o pensamento estratégico e a montante. 3. Trabalhar em rede, mudar mentalidades. O Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade acaba de lançar em Portugal, através de um convite feito pela Rede de Cidades de Espanha, Rede de Cidades que Caminham, que tem como presidência a Câmara de Pontevedra, a Rede de Cidades que Caminham. Esta é uma rede muito importante que está neste momento a ser lançada para os municípios e que vai dar formação, sensibilização e mostrar boas práticas para em rede podermos trabalhar melhor aqui em Portugal, em rede com as crianças e com os jovens e em rede com os adultos que têm funções importantes nesse enquadramento das cidades. E por fim, se calhar o primeiro, decidir politicamente não ter medo. E não ter medo é como, por exemplo, este Presidente de Câmara, que está aqui, que é o alcaide Miguel Lopes de Pontevedra, que quem sabe, conhece, que pegou numa cidade que a transformou. Médico, ele é médico, e ele percebeu a certa altura da sua vida que mais valia deixar de ser médico e de prescrever tantos Xanax e doenças para a cabeça, porque andavam todos deprimidos, ir para a Câmara e dar plantas com percursos de mobilidade. Percurso verde, percurso azul, percurso da história, percurso... E com as pessoas a caminharem. E ele pensava que ia perder as eleições no primeiro mandato. Pois bem, não perdeu. Porque o problema dos autarcas, e estão aqui alguns, é que o tempo de 4 anos não dá para fazerem ações muito planeadas e não se vê trabalho. E ele teimosamente não foi embora. Aguentou-se e ao fim de 4 anos, antes das eleições, ele vira-se para a equipa da Câmara, e esta é a última slide, e diz: acabamos de ganhar as eleições, porque tinha ouvido o barulho e o bater de uma bola na janela do escritório do gabinete dele da Câmara e percebeu naquela hora, indo à janela, que tinha os meninos a brincar na rua, que estavam a jogar à macaca e estavam a jogar à bola. E ele percebeu nesse dia, ao fim de apenas 4 anos, e está lá hoje há 30 anos, que através do desenho que ele fez na cidade, através de uma revolução de planeamento, em que o primeiro instrumento foi o Plano Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável,
ele conseguiu mudar a cidade, mudar as mentes e ter hoje uma cidade lindíssima, que é um centro comercial ao ar livre, que eu aconselho a visitar. Muito obrigada a todos e, mais uma vez, aproveitem esta oportunidade da Autoridade de Segurança Rodoviária e da Proteção Civil para, entre todos, aprendermos, para resolvermos de uma vez por todas que temos que mudar este país na melhoria da segurança rodoviária. Muito obrigada. Obrigado, Paula Teles. Realmente o planeamento, o desenho urbano, a gestão urbanística, enfim, a mobilidade ativa, a mobilidade suave é apenas uma componente disto que é as cidades e é uma componente muito importante, mas que vai exigir que se acelere e muito esta necessidade de se adaptar a cidade a esta nova forma de mobilidade que as cidades tanto precisam.